Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais um estudo, daremos início com a nossa tradicional oração, que visa procurarmos estabelecer maior sintonia com a espiritualidade amiga. Sendo assim, rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco, nos intuindo, para que possamos retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Também aos espíritos que, em nome do Cristo, atuam perante a humanidade, que possam nos proteger nesse momento, criando barreiras vibracionais no ambiente, impedindo que os espíritos, ainda num grau ainda mais inferior, tentem influir sobre os pensamentos que aqui agora serão retransmitidos. E rogando a Deus que possa tornar nossa palavra inteligível a todos aqueles que um dia venham a escutar ou a ver essa palestra, que possamos apenas retransmitir consolo e instrução à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, que nada mais é do que a tradução das leis divinas para toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, o tema de hoje, então, nós falaremos, é um estudo e está dividido em duas partes. A primeira, então, nós falaremos sobre a fixação mental e, na segunda parte, sobre a necessidade da reencarnação e a viagem da vida. Ambos temas, embora aparentemente distantes um do outro, mas veremos no decorrer do estudo que são complementares. Afinal de contas, o espírito que entra nessa, digamos assim, doença da fixação mental, ela passa então a ter a necessidade da reencarnação ainda maior. E nós veremos o porquê. E independente da questão da fixação mental, a reencarnação ela é natural a todos. E ela se dá numa viagem, como se fosse uma viagem da vida mesmo, em que o espírito, embora uma hora esteja encarnado, outro momento esteja no plano espiritual, para justamente aprender. No plano espiritual faz uma reflexão daquilo que exemplificou na matéria, depois tem uma nova oportunidade para se melhorar e assim sucessivamente. Começando então com a fixação mental, vamos ver aqui os seguintes tópicos. Primeiro, uma introdução. Seguidamente, do que é a fixação mental, o fator tempo para o espírito, que é diferente do que para nós encarnados, as causas dessa fixação mental, quais as suas consequências para o espírito, uma solução de acordo com a doutrina espírita, e aqui, claro, devemos fazer uma ressalva que não temos a pretensão de abarcar toda a doutrina espírita no que vamos apresentar, é apenas aquilo, digamos assim, a migalha daquilo que pudemos estudar até hoje. E por fim, a questão dos espíritos ovoides, que nada mais é do que a fixação mental no seu grau mais agudo, digamos assim. Como introdução, apresentamos então essa figura de uma pessoa que está num galho, numa árvore, que está muito alto, inclusive, e está lá então serrando o próprio galho que o sustenta. E essa imagem, ela reflete muito bem o processo da fixação mental, que nada mais é do que uma auto-obsessão. Para aqueles que, porventura, não conhecem o termo obsessão, não saibam o que é dentro da doutrina espírita, é como se fosse também uma fixação. A diferença é que na obsessão, ela geralmente ocorre de espíritos desencarnados para espíritos encarnados,
ou de encarnados para encarnados, ou de encarnados para desencarnados. Mas só que nesse caso, né, que essa influência que um espírito exerce sobre o pensamento do outro, e que nessa questão em particular da fixação mental, da autoobsessão, o próprio espírito exerce essa influência sobre si mesmo. Ou seja, os seus pensamentos, né, se encontram doentes, se encontram, digamos, numa dor tão aguda por ter vivenciado alguma experiência que não lhe foi do agrado, né, que cause então justamente essa, digamos assim, essa autossabotagem, que é o que a figura mostra. Né? O espírito ele passa a se autossabotar, digamos assim. Né? Então, a autoobsessão, né, nada mais é do que uma doença da alma. E ela é difícil de ser detectada. Por quê? Porque nós temos muitos encarnados que conseguem, por exemplo, levantar de manhã, ir ao trabalho, ir ao estudo, ter uma vida relativamente tranquila em família, na sociedade, mas ainda assim apresentam essa questão da fixação mental. Então, é difícil de se, digamos, detectar. Ela, claro, em alguns casos, ela se demonstra em questões muito semelhantes à depressão, né, a estados de pânico, entre outros. Mas há muitos casos em que o espírito, embora tenha vivenciado alguma dor, né, guarda para consigo e, digamos assim, no mundo exterior, né, através do corpo físico, embora demonstre, claro, certa tristeza, mas ainda assim, digamos, vive a vida material, digamos, não muito bem, mas consegue tocá-la. Né? Não são todos os casos, claro, mas tem-se o quê? Justamente essa dificuldade em se detectar a questão da fixação mental. E por que nós afirmamos que a fixação mental ou autoobsessão ela é uma doença da alma? Porque o que ocorre é o seguinte, mesmo que uma pessoa, vamos dizer aqui o exemplo dessa irmã, do exemplo da foto, né? Vamos supor que tenha desencarnado, né? Ou seja, quando estava encarnada, né, passou ali por digamos, uma situação com alguém, né, que lhe trouxe uma dor profunda em termos morais, e desencarnou. A fixação mental, aquele espírito, né, ela, o espírito e o seu perispírito, vai levar junto com ela no plano espiritual. Ou seja, essa fixação mental ela persiste, ela continua. Então, por isso que nós afirmamos que, então, a fixação mental ela não pode ser uma doença do corpo. Porque se ela fosse do corpo, quando o espírito, então, digamos assim, recobrasse, né, a sua consciência no plano espiritual ali, da onde já se encontra, no verdadeira vida, né, que é o plano espiritual, não teria mais essa fixação mental. O que é comprovado que não ocorre. Não é? Mas então, o que é a fixação mental? Bom, dizem-nos os espíritos aqui que fixação mental é o estado em que o espírito, encarnado ou desencarnado, cristaliza seu psiquismo em torno de determinados fatos ou sentimentos do passado, sobre coisas ou pessoas, isolando-se do mundo externo e passando a viver unicamente em função daquelas ideias. Isso aqui, basicamente, resume exatamente o que é, então, a fixação mental. Todas as pessoas que se encontram, digamos assim, nessa caixa, né, estão com
uma fixação mental? A fixação mental, ela é uma influência obsessiva da alma sobre si mesma, que é aquilo que já nós comentamos aqui no início do estudo, né? A autoobsessão, a criatura passa a ser opressora de si mesmo. É exatamente como mostra na figura ali à esquerda, né? O espírito ele passa a girar, digamos assim, em torno de si mesmo, né? De uma certa forma que o seu pensamento ele fixa o seu pensamento apenas em si mesmo, apenas na sua dor, ou na sua angústia, no seu ódio, ou na sua... enfim, de algo que tenha vivido, né, uma experiência de vida que tenha vivido com outro espírito, uma situação outra, que lhe trouxe um profundo desagrado, enfim, uma profunda mágoa, e passa então a vivenciar aquilo na sua tela mental continuamente, seja na condição de encarnados, ou seja na condição de desencarnado, né? Então, traz ali então alterações de comportamento físico, então aquela aparência de abatido, né, de triste, mental, né, quando a pessoa ali não consegue muito bem expressar os seus pensamentos, né, e até mesmo emocional. Então, a pessoa com variação ali, hora depressiva, hora mais alegre, não é? Enfim, aquelas variações emocionais também fazem parte desse processo. E aqui entra num ponto, né, que é muito importante e queremos chamar inclusive a atenção de profissionais da saúde que porventura estejam aqui nesse momento, né, ouvindo, assistindo essa palestra, que para as doenças da alma, né, como a fixação mental, como a depressão, o vazio existencial e muitas outras, única e exclusivamente digamos assim, as terapias medicamentosas, ou seja, físicas, né, elas não são totalmente eficazes. Por que não? Né? Porque o que acontece é o seguinte: o médico pode, sim, fazer um trabalho de análise do paciente, né, que apresenta um quadro, digamos, de psiquiatria, avaliá-lo muito bem, indicar-lhe um remédio adequado e pode apresentar uma melhoria. Sim, isso acontece, mas não necessariamente a cura. Por quê? Porque, como nós já vimos, é a alma, é o espírito que está, digamos assim, doente com a fixação mental. Então, mesmo que o corpo, digamos assim, volte a um estado de certa normalidade por um tempo, sobre o efeito do remédio, esse espírito, essa alma, continua tendo exatamente o mesmo tipo de pensamento, né? Continua ali girando única e exclusivamente sobre a sua própria dor, sobre sua própria ociosidade, do próprio ódio. Então, o que vai acontecer? Assim que terminar o efeito do remédio, como é a alma que imputa sobre o corpo as impressões, vai voltar de novo o quadro mórbido no corpo. Vai refletir o que o espírito, o que a alma está justamente vivenciando em si mesma. Então, por isso que nós dizemos que a medicina humana ela é fundamental, né? Ela deve fazer parte do tratamento, com certeza. Mas ela jamais deve excluir por completo, né, digamos assim, o tratamento espiritual. E vice-versa também, né? Então, jamais única e exclusivamente recomendar o tratamento, por exemplo, do passe, ou tratamento de palestras, da desobsessão no centro espírita e excluir o tratamento médico, de forma alguma, né? Então, é necessário que ambos caminhem juntos para que haja uma cura integral, digamos, da criatura, né? O fator tempo. O que seria esse fator tempo? Quando um espírito ele se adentra, não é? Ele cristaliza o seu pensamento, o seu registro de pensamento de um determinado momento da sua existência, ele chega a perder a noção,
né, do tempo. Porque como ele ou ela, né, aqui encarnado, passa a enxergar apenas os fatos, acontecimentos ou sentimentos que lhe causaram aquele profundo desequilíbrio e desarmonia interior, o que acontece? O seu corpo físico continua, enfim, a trajetória de existência natural, vai envelhecendo, normalmente, né, como se nada tivesse acontecido. Porém, a alma que ali habita já não tem mais essa noção de praticamente da vivência da atualidade. É como se um fato tivesse ocorrido no ano, por exemplo, vamos supor aqui um exemplo, né? No ano de 1999, né? E hoje a pessoa está em 2022. Mas só que o corpo viveu praticamente esse tempo, né? Efetuou certos registros ali, claro, né? Mas interiormente a sua alma, o seu espírito ainda está parcialmente preso às imagens, até mesmo ao cheiro, às sensações, aos sentimentos, enfim, de um acontecimento que aconteceu lá em 1999 que lhe desagradou, que trouxe uma tristeza muito profunda, uma mágoa muito profunda, né? Então a gente vê muitos casos, né, de pessoas que comentam sempre da mesma coisa que vivenciou em determinada época, em determinada data, e a gente percebe que a pessoa repete sempre na mesma coisa, ou fala daquela mesma pessoa e relembra da mesma data, ou pelo menos do período em que vivenciou com aquela pessoa, mesmo passado ali às vezes 10, 20, 30 anos. Claro, não são todos os casos, né? Mas nesse caso, né, quando o espírito apresenta encarnado, né, esse quadro, é justamente isso, ou seja, o corpo continuou ali existindo, registrando novos sentimentos, novos acontecimentos, novas imagens, mas a alma se fixou mais num determinado acontecimento do passado. É como se, digamos, de 0 a 100%, vamos supor que ali 60%, 70% da sua existência sempre acaba sendo reservada para aquele acontecimento do passado, e os outros 30%, 40% para os acontecimentos do dia a dia, né, do período posterior, né? É como se fosse um disco quebrado, né? Então você tem ali, digamos, no lado A, né, 5 faixas, ou 5 músicas. E na terceira música houve um risco ali. Então conforme vai passando a música, passa naquele risco de novo e fica passando. Ou seja, essa fixação mental seria esse risco, né, que vai se repetindo, vai pulando e repetindo ali, embora outras partes do disco sejam tocadas, né? Então, é basicamente isso que acontece com o espírito com relação a tempo. Ele perde a noção do tempo. Tanto é verdade que aqui já esse exemplo aqui que nós vamos trazer, já são dos espíritos desencarnados, que têm a fixação mental, que levaram consigo, depois que desencarnaram, levaram aí lá para o plano espiritual. E aí chamamos a atenção, por exemplo, ao livro Nosso Lar, do espírito André Luiz, e da psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que lá se nota, né, espíritos que assim haviam vivido centenas de anos atrás e que estavam nas regiões umbralinas ainda como se estivessem vivenciando lá 100, 200 anos ainda lá atrás. Temos casos, né, de amigos que trabalham ali na área, né, de diálogo fraterno, que relatam espíritos, por exemplo, que se apresentam e pensam que ainda vivem na época de Roma, por exemplo, né? Olha só, já passaram-se mais de 2000 anos e esses espíritos ainda estão com a ideia fixa, né, de que vivem em Roma. Por que isso acontece? Fixação mental. Então o espírito ele perde a noção do tempo.
né? Ele vive apenas aquilo que lhe causou ali uma dor, enfim, é isso que acontece. Quais são as causas? Bom, acabamos de falar, não é? Mas vamos ver as causas assim, digamos, o motivo, né? Bom, a principal delas, e ali o livro Obras Póstumas, né, através do seu capítulo aí, 7º, no item 58, nos elucida o seguinte, que geralmente são as contrariedades, sobretudo os desgostos amorosos, né? Realmente isso é um fator muito baseado na realidade, né? Ou seja, o sentimento é algo que nós temos que tomar muito, mas muito, mas muito cuidado, né? Principalmente com o sentimento do próximo. E por quê? Né? É onde geralmente a pessoa se abre, a sua alma, né? O seu espírito. É como se fosse um canal, o sentimento é como se fosse um canal em que o espírito se abre para o outro, né? Ou para a outra. Então, mexer assim no sentimento da outra pessoa, né? Do outro espírito, é algo que pode trazer um desequilíbrio muito grande, né? Então, por isso que nos relacionamentos amorosos é muito importante que haja sempre a verdade, haja, enfim, resumindo, o amor, né? O respeito, o amor efetivo, real mesmo, né? Justamente por causa disso, né? O sentimento ali, quando não há amor, pode se causar um dano psicológico, né, naquele espírito que muitas vezes leva encarnações depois para poder ajustar novamente, né? Há um caso de um espírito que, quando estavam encarnados, né, esse espírito que teve a fixação mental estava na morfologia feminina, e o outro espírito que se apresentava, né, como pretendente, havia lhe prometido contrair matrimônio com ela, mas claro, não o fez talvez por amor, né? Havia feito talvez por outro motivo e acabou então não cumprindo a sua palavra. E esse espírito, né, feminino, passou ali grandes dificuldades, né, e levou ali depois encarnações para poder se recobrar daquela passagem, né, que lhe trouxe aquela fixação mental. Então, o sentimento ele é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por isso que Jesus, e aqui os espíritos nos trazem essa informação, né? Que Jesus ele nos recomendou, se ele recomendou, né, amar os inimigos, então imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Justamente por causa disso, né? Ou seja, aquele outro espírito abriu a sua alma, né? o seu sentimento para o outro. Então, é algo muito sensível que tem que ter um cuidado muito grande. Mas também há outros motivos, digamos assim, né? Agentes causadores para a questão da fixação mental. São outros tipos de dores, né, que um espírito pode causar a outro, né, esteja ele encarnado ou desencarnado para com o outro, né. Geralmente, quando há ali processos de vingança, de desespero, paixões, né, desânimos, né, tudo isso então pode provocar ali, né, justamente essa cristalização, né, do nosso pensamento, em torno ali de uma ideia fixa, né, de uma monoideia. E as consequências para o espírito? Bom, para o encarnado, né, digamos assim, a gente pode reconhecer através de sintomas como amnésia, né, que é o esquecimento, seja da memória de curto prazo ou de longo prazo. Processos até mesmo quando um pouco mais avançados, até mesmo de esquizofrenia ou paranoia. Mas o mais assim agravante mesmo
É quando esse espírito, né, seja ele encarnado ou desencarnado, ele não consegue se afastar de um determinado alvo, ou seja, de um determinado pensamento, né? Aquilo que nós estávamos falando. Costuma repetir sobre uma história que viveu lá no passado com determinado lugar, com determinada pessoa, que aquilo lhe trouxe uma tristeza, ou relembra da pessoa com certa tristeza, ou relembra do lugar com certa tristeza. Muitas vezes até mesmo nem revela isso através de palavras para as outras pessoas. Mas esse próprio encarnado, ou esse espírito, fica relembrando para si mesmo. Né? Na sua tela mental fica vindo lá a imagem daquele momento com aquela pessoa, do que aquela pessoa fez ou deixou de fazer, que lhe entristeceu muito, que trouxe uma contrariedade, ou que não lhe trouxe aquilo que esperava, né? Enfim, tudo isso aí fica passando na tela mental ali continuamente, né? E o mais importante a observar aqui é o seguinte, que no processo de fixação mental não é um espírito, digamos, que plasma essas mensagens, essas ideias, esses sentimentos para o que sofre a fixação mental. É o próprio espírito que faz para si mesmo, né? Então essa é a diferença. Mas o fator assim, que mais traz de consequência, né, para o espírito, basicamente, é justamente esse processo de se transformar em verdadeiras múmias espirituais. Né? Então, dizem os espíritos que quando encontram, né, um caso de um espírito desencarnado que se encontra em fixação mental, é como se apresentasse como se fosse uma verdadeira múmia. Ou seja, aquele espírito ele não consegue se mover, porque é tão limitado o seu pensamento, porque só tem um tipo de pensamento, que ele não se mexe, não faz nada, não pensa em outra coisa, enfim, é uma múmia, basicamente uma múmia mesmo. Né? E a solução? Né? Qual seria a solução então para a fixação mental? Bom, aqui nós temos que separar aqui em dois casos, né? Quais seriam as soluções para os encarnados, né? Então aqui à esquerda, né? Essa moça. E para os desencarnados, né? Esse espírito aí que se apresenta com o seu perispírito ali do lado direito. Por quê? Como nós já vimos lá no início aqui do estudo de hoje, a fixação mental ela ocorre tanto no encarnado, e como não é uma doença do corpo, quando há o desencarne, esse espírito e seu perispírito mantém ali essa fixação mental. Né? Então, por isso que as soluções aqui são distintas. Bom, para os desencarnados, quais são as soluções, né, que a doutrina espírita recomenda? Não é? E ele pode ser revertido. Basicamente, são as reuniões, antigamente se chamavam reuniões de desobsessão, mas hoje se traz uma terminologia diferente, né, que seria os diálogos fraternos. Então, basicamente, no centro espírita, num local reservado, com uma equipe muito bem preparada, né, que tem estudado, no mínimo, muito bem a base da doutrina espírita, a codificação, e os demais obras, né, que auxiliem, né, nesse trabalho, que estejam unidos em sentimento, possam então justamente, através de um médium e um dialogador, né, justamente receber um espírito com fixação mental, o médium vai receber, e o dialogador ali então vai fazer uma conversa fraterna, né, com esse espírito, que embora esteja nessa condição de fixação mental, os espíritos superiores vão atuar ali também para, digamos, no mínimo, possibilitar um certo canal de comunicação com esse espírito, porque afinal de contas ele se encontra fechado, não é mesmo? Como nós já vimos. Então os espíritos superiores também atuam nesse processo para criar ali uma possibilidade de diálogo, e esse doutrinador então auxilia naquilo que ele puder, né?
Mas aí poderia se perguntar, mas por que os espíritos superiores já não fazem isso direto, lá no plano espiritual, né? Por que precisa de um médium encarnado e de de um encarnado, que seria o dialogador, para que pudesse se fazer ouvir de um espírito nessa condição ali com ideia fixa? O que acontece é o seguinte, às vezes a condição moral e até mesmo intelectual de um espírito desencarnado é tão ainda, digamos, materializada, que é como se ele não se enxergasse desencarnado. Ele se crê ainda no plano material. Então é como se ele não escutasse digamos, a espiritualidade. Mesmo que ela esteja lá, mesmo que ela esteja lá tentando falar ou falando, ele não consegue ouvir. Então, por isso que é necessário, né, um médium encarnado e até mesmo um outro encarnado, que é o dialogador, para que, através justamente o espírito ali no médium, tenha a sensação ainda, digamos, de poder comandar a audição e a fala, né? Então ele vai se sentir ainda com a audição, e quando o dialogador fala, ele escuta como se estivesse escutando pelo ouvido do médium. Mas, né? Por quê? Porque é necessário, ou seja, é a única coisa que aquele espírito conhece, digamos assim. Está tão aferroado à matéria que passa então a ter essa necessidade. Então ali, nessa reunião, né, de diálogo fraterno, é feito todo esse trabalho então, né, de acolhimento, de assim, esclarecimento à luz da doutrina espírita e principalmente, né, do Evangelho de Jesus, no sentido de auxílio, né, de prestação de um serviço que possa justamente auxiliar esses espíritos nessas condições, né? E claro, há sempre graus ali dessa doença, vamos dizer assim, que é a fixação mental. E que, digamos, há casos leves, que o espírito ali vai se recobrando, e ok, né? Agora, há casos que não, que a fixação mental é tão intensa que aí sim, somente um processo reencarnatório para que com esse choque, digamos assim, no corpo físico, né, através de um corpo ali em dificuldade, esse espírito possa, digamos, recobrar aí um pouco, né, da sua vontade de viver, né, enfim, dar continuidade à sua existência. Bom, aqui nós temos então a solução, né, para os desencarnados, então essa reunião, né, de diálogo fraterno. Já, inclusive antes, né, queremos fazer aqui um adendo e fazer uma sugestão de leitura, né, principalmente para aqueles que trabalham na área de diálogo fraterno, o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio C. de Miranda, né, ele que foi também um dialogador por muito tempo. Essa obra ela é muito boa, ela traz elucidações muito assim boas acerca de como deve funcionar uma reunião de diálogo fraterno, a quantidade de médiums ou a quantidade de pessoas ali, de médiums de suporte, inclusive, né? Muitas vezes a gente pensa que é só o médium, digamos, que recebe o espírito que é importante. Não, muitas vezes é ao contrário, é justamente o médium de suporte, aquele que fica ali vibrando, fornecendo as energias para que o processo mediúnico possa ocorrer. E também o médium de suporte é aquele que geralmente visualiza, por exemplo, o espírito comunicante, ou visualiza alguma informação que vai servir posteriormente, ao final dos trabalhos do dia, para a conferência, se aquela comunicação recebida pelo médium, né, ostensivo, realmente é verídica ou não. Então tem isso também, né? O médium de suporte, ele geralmente tem essa tela mental, né, que lhe mostra ali algumas imagens em que se pode então posteriormente haver uma conferência. Então ele é tanto um doador de energias ali para o processo, quanto também ele serve para a conferência, né? Então, ou seja, o médium de suporte muitas vezes ele é até mais importante
do que o médico recebe o espírito, né? Claro que, novamente, falamos assim, mas não queremos estabelecer aqui uma competição, ou que um é melhor, ou outro deixa de ser. Não é isso. Nós apenas queremos enfatizar que, embora se pensem, né, muitas vezes, que o médium de suporte não é tão importante, e não é bem assim, né? Mas, de qualquer forma, é isso. Queremos recomendar, então, esse livro aqui, que ele é muito elucidativo com relação a essa questão do atendimento fraterno dos espíritos em condição de fixação mental, entre muitos outros, né, depressivos, enfim, muitos outros. Mas retornando então, olha, e a solução, né, para os espíritos que se encontram encarnados com fixação mental? Realmente, né, ali depende-se muito da vontade daquele espírito, né? Claro, o que nós podemos fazer é sempre estar ali convidando para assistir uma palestra no centro, tomar um passe, fazer um tratamento fraterno, né, que é o tratamento através do passe. Encaminhar, sim, né, dependendo do caso ali também. Encaminhar não é bem o nome, né, porque nós temos que respeitar ali, claro, o livre-arbítrio, né, da pessoa, mas de repente recomendar, né, a visita a um psiquiatra, a um psicólogo, que possa ter esse tratamento complementar ali, né, ou complementar, melhor dizendo, né. Então, assim, mas depende-se muito da vontade também do encarnado, né, para que ele possa se libertar daquela sugestão mental contínua, né, que é a fixação mental. E para nós aqui, né, nesse exato momento que estamos aqui, seja no centro espírita, vendo e ouvindo essa palestra, esse estudo, ou até mesmo na internet, né, estejamos nós encarnados ou na condição de desencarnados, né, que porventura ou já passamos por alguma dificuldade que nos trouxe certa fixação mental, ou que possivelmente passaremos também. Nós temos que pensar nisso, né? O que nós podemos fazer para evitar, então, a fixação mental? Bom, e aí quem responde, então, é o nosso irmão maior e mestre, Jesus Cristo, quando ele diz orai e vigiai, né? Então, ou seja, a oração constante para que nós mantenhamos a nossa vibração elevada, que nós mantenhamos o nosso pensamento em alinho aos espíritos superiores. Isso vai fazer com que, mesmo que nós tenhamos que passar por algum processo, seja ele expiatório, né, alguma dor que porventura tenhamos causado a outrem no passado e que agora estamos então recebendo, não como uma punição, mas para como um processo pedagógico, para que nós possamos aprender a não realizá-lo mais e que nos cause alguma dor, somente o fato de nós estarmos mais elevados, né, em alinho ali com os espíritos superiores, já auxilia no processo e que evita que nós venhamos a entrar num quadro de fixação mental, né? E o vigiar é o quê? É basicamente aqui o conhece-te a ti mesmo. Então, ou seja, é fazer aquele exercício diário que é fundamental de reservarmos um pedacinho do dia para pensarmos em nós mesmos. Ou seja, quem sou eu, né? Como eu reajo perante as pessoas, né? Principalmente aquelas que me demandam, por exemplo, perdão, me demandam ali uma resignação, me demandam uma compreensão, né? Estou agindo, ou pensando, ou falando em alinho às leis de Deus? Em alinho ao Evangelho? Se a resposta for não, né, então nós vamos saber que ali nós precisamos melhorar. E é justamente nesse exercício, então, de tentar melhorar, é que nós fazemos essa proteção contra também a fixação mental, né? Então, essa daí são, digamos, a profilaxia para a alma, para evitar entrar nesses quadros, então, seja aí de fixação mental, de depressão, de transtorno do pânico e muitos outros, né?
E o acima de todos, que o Cristo já nos falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aqui nós gostaríamos de fazer algumas ressalvas importantíssimas, né? Porque hoje acreditamos que entendemos melhor o porquê que Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas. É porque Deus, ele não é passageiro. Deus é de toda a eternidade. Né? Ele foi ontem para nós, ele é hoje por nós, ele será amanhã também a nós. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós não vamos nos abater tanto, né? Quando as coisas que são passageiras da matéria, né? Porventura vier nos faltar. Então, se de repente, né, uma pessoa que nos é querida nos causa algum transtorno muito grande, nós primeiramente pensarmos em Deus, sentirmos em Deus e confiarmos em Deus, de saber que se Ele permitiu aquilo é porque tem algum motivo justo ou algo que de bom nós podemos extrair daquilo, então automaticamente nós estaremos assim nos elevando, né, em sentimento e em pensamento sobre nós mesmos. Nós vamos estar tranquilos mesmo passando por alguma dificuldade, porque nós vamos ter essa certeza em Deus, né, da sua justiça e do seu amor, mesmo em situações difíceis que um outro irmão ou outra irmã possa ter nos causado. Isso evita a fixação mental, né? Isso evita quadros de transtorno, de ansiedade, né, de muitos outros quadros mórbidos aí do pensamento. Se porventura, né, um ente querido venha a desencarnar, a gente não entra em desespero. Por que não? Porque, novamente, Deus, amar a Deus em primeiro lugar. Se Deus, digamos, estipulou que aquele tempo, né, era aquele ente, digamos, deveria viver, né, nós já nos tranquilizamos, porque nós confiamos nele. Né, de que, e principalmente nós vamos saber que se Deus é bom, ele não retiraria alguém que nos é caro para todo sempre. Então esse é um outro conhecimento do amar a Deus, né? Que nos traz conforto, que nos traz esclarecimento, que nos tranquiliza. Ou seja, Deus não é sádico, não é mau. Deus é bom. Então logo, se houve um desencarne no nosso seio familiar ou de pessoas queridas ao nosso coração, pensemos em primeiro lugar em Deus, né? Amando-o, acreditando nele, né? Que se ele permitiu então aquele tempo, foi porque assim tinha que ser, e que aquele ente encarnado continua existindo, porque ele é bom, ele não iria retirar um ente querido de nós para todo sempre. Então, isso é fundamental, né? E assim, outra coisa interessante aqui que eu descobri, né, nessa máxima de Jesus, está no amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, é impossível amar ao próximo se nós não amarmos a nós mesmos em primeiro lugar. Então é fundamental o auto-perdão. Se nós não nos auto-perdoarmos dos equívocos que nós cometemos no passado e que vamos continuar cometendo, por quê? Porque estamos ainda na condição de espíritos imperfeitos. É natural que venhamos digamos assim, a cometer atos equivocados, a pensarmos de forma errada, né, a sentirmos, digamos, distantes da lei de Deus. É claro que não devemos nos acomodar a isso, e sim procurar melhorar cada dia mais. Mas, basicamente nos auto-perdoarmos para que sim, aí a partir disso eu consiga perdoar o meu próximo. Porque eu vou saber, através de mim mesmo, o quanto é difícil a gente acertar. Né? E a gente passa a enxergar também o equívoco do próximo à luz do nosso próprio equívoco. Então aquilo faz com que a gente, no mínimo, ali alivie um pouco, né? Fala, poxa vida,
eu também faço isso, né? Eu também fiz isso em tal data com outra pessoa, então peraí, então é uma obrigação minha mesmo perdoar o próximo. Esse conjunto, né, que Jesus nos traz, ele é uma profilaxia muito grande, né, a maior delas, para a fixação mental. E ali um complemento, claro, né, que é o trabalho no bem. Né, ou seja, mas só que não é aquele trabalho no bem assim, de pijama, né, que só fala e que não materializa no dia a dia. Muito pelo contrário, aquele que efetivamente vai atrás da dificuldade, auxilia, presta um serviço, digamos, gratuito, sem nenhuma exigência de nada em troca. Né? Trabalho voluntário mesmo, em prol de quem precisa. Né? Claro, não na sua totalidade. Né? Nós temos o primeiro nosso trabalho, digamos, para conosco mesmo, que é o trabalho do mundo, para a nossa remuneração, no sentido de mantermos o nosso corpo físico, a nossa vida física, né? E, ora, o que tivermos ali de disponibilidade fora desse horário, né? Fora das nossas obrigações domésticas, enfim, por que não auxiliar? Né? E, claro, mesmo que estejamos no nosso trabalho corriqueiro, né? Que o façamos, inclusive, de forma verdadeira, genuína, também desprendida, por que não? Porque nós estaremos também aplicando a caridade ali no nosso próprio trabalho no mundo, trabalho material. E por fim aqui então, vamos falar agora um pouco sobre a questão dos espíritos que se tornaram ovoides. Né? O que é isso, né, espíritos ovoides? Bom, no início do nosso estudo, nós mostramos lá uma imagem, né, de um espírito ali como se ele estivesse girando em torno de si mesmo. O que acontece é o seguinte, nós temos uma trindade, né, que é o espírito, aquela centelha de luz, né, como o nosso próprio irmão maior e mestre Jesus Cristo nos falou, sois luzes. Depois nós temos o perispírito, que ele é o chamado MOB, Modelo Organizador Biológico, que é como se fosse uma projeção do espírito ali, né, da sua, digamos, da sua forma, né, daquilo que ele apresenta como forma primeira. E depois nós temos o corpo físico, né, que é a parte mais material, digamos assim, é onde o perispírito se, digamos assim, é preenchido, né, a sua forma ali, por matéria densa e se mostra tal qual o perispírito ali também se dá. Né? Agora, o que acontece é o seguinte, uma das funções do perispírito é também o de transmissão e recepção de pensamentos. E como o espírito, como nós já comentamos, né, ele está ali numa fixação mental, o que acontece com o seu perispírito, que é o agente da transmissão mental? Ele vai girando em torno de si mesmo. Então ele começa a perder aquela aparência de ser humano. Ele vai, e como uma outra característica também do perispírito é a sua plasticidade, ele vai perdendo aquela, digamos, aquele formato de ser humano, né? E vai se mostrando de acordo com o pensamento daquele espírito. Qual que é o pensamento daquele espírito? Não é, digamos, girar em torno de uma coisa só? Né? Então, por isso que ele se mostra nesse formato aí de ovoide. Né? Basicamente é isso que se dá. Né? Então aqui nós temos aqui uma definição, né, complementar que se encontra lá no livro Nosso Lar, também no livro Evolução em Dois Mundos, né, e no livro Libertação. Todos os três são obras do espírito André Luiz, né, com psicografia do nosso querido Chico Xavier, em que fala justamente o que nós temos falando aqui, o que nós temos colocado aqui, não é? Que ao vibrar então repetidamente da mesma frequência e em desequilíbrio, gera um circuito arredondado que vai deformando e tornando ovoide o quê? Justamente o perispírito.
Bom, então com isso nós concluímos aí, então, a primeira etapa, né, do estudo de hoje, que foi a questão da fixação mental. E como nós vimos aqui, nos espíritos que atingiram aí, infelizmente, essa condição de ovoides, é quando o espírito realmente cristalizou de tamanha forma o seu pensamento que já não há mais campo, digamos, praticamente, para que, mesmo no diálogo fraterno, com o médium ali no centro espírita, ou com o dialogador, ou até mesmo com, digamos, os espíritos superiores, já não há mais praticamente oportunidade para esse tipo de tratamento. Então, se faz aqui o quê? A necessidade, então, da reencarnação, né? É a única, digamos, chance desse espírito, digamos, retornar à sua existência normal, ou seja, retornar à sua viagem da vida, a qual todos nós também nos encontramos. Então, nós vamos falar um pouco aqui, justamente, nesses assuntos aqui. E aí, vamos fazer a seguinte pergunta aqui àqueles que nos acompanham, né? É possível, em uma única existência, ou seja, em uma única encarnação, nós conseguirmos adquirir todos os segredos da Terra, né? Ou seja, de nós aprendermos no grau superlativo todos os conhecimentos que as ciências positivas nos trazem. Então, aqui há alguns exemplos delas, né? Mas claro que são muitas outras, inclusive, né? Aqui nós temos a música também, que não está relatada, as artes de forma geral, né? Nós temos, enfim, uma infinidade de outras ciências positivas, e que em uma única encarnação nós conseguimos atingir o grau máximo de conhecimento em todas elas? Fica a pergunta aqui, né, para refletir. Ou até mesmo a moral, né? Ou seja, nós adquirirmos, não só adquirirmos em termos técnicos a moral, ou seja, o conhecimento da moral, do posicionamento ético, mas sim o de cumprir essa ética, o de cumprir essa moral. Em uma única existência é possível, por exemplo, nós atingirmos um grau que um Espírito de Jesus Cristo detém, né, a ponto de, digamos assim, comandar até mesmo, não só o planeta Terra, né, desde a sua formação, mas até mesmo de um sistema planetário inteiro, né, em uma única encarnação? Mesmo que a gente venha digamos assim, a escolher uma delas numa encarnação. Então, eu tenho, um exemplo, né, de um encarnado que completa 18 anos de idade e escolhe ali, digamos, a biologia, então, como matéria principal dos seus estudos, e passa, então, né, ali no colegial, já tinha feito ali, então, o colegial técnico em biologia, depois prestou vestibular, entrou na faculdade, fez a faculdade também de biologia, de biociências, depois fez um mestrado, um doutorado, uma livre docência, até atingir o chamado notório saber, né, que é o grau máximo que se pode obter dentro da carreira acadêmica de um determinado assunto, de uma determinada ciência positiva. Muito bem, né? Então, essa pessoa encarnada, esse espírito, ele pode, então, digamos assim, receber esse título. Mas a pergunta é, nós não havíamos questionado sobre apenas uma única encarnação de deter todo o conhecimento de todas as outras ciências? Aqui, essa pessoa que já obteve o notório saber já deve estar ali no mínimo com 60 anos, né? Como que ela vai conseguir agora, do zero, aprender uma outra ciência? E mesmo que ela o faça e consiga atingir um outro notório saber em uma outra ciência, vai, digamos ali, estar com 80 anos, 90, já está quase ali, né, alguns anos mais, algumas décadas mais, de repente desencarnando. Então, o que isso nos mostra?
que é impossível materialmente nós adquirirmos toda a ciência, né, e também toda a moral em uma única encarnação. Por isso que se faz necessário justamente então a reencarnação, a viagem da vida. Ou seja, numa encarnação nós adquirimos uma parcela de conhecimento, nós nos melhoramos uma parcela de moral, desencarnamos, refletimos no plano espiritual o que fizemos de certo e de errado, fazemos um novo plano para uma nova encarnação, retornamos novamente à matéria e damos continuidade em todo o processo. É basicamente assim que acontece. Então nós vamos ver então, né, justamente isso, né? Então decorrência, né, disso que acabamos de explicar aqui, não é? É que necessitamos então justamente da reencarnação para evoluirmos. Ela é necessária, porque se não fosse a reencarnação, nós tivéssemos apenas uma única existência, nós teríamos apenas um único grau de evolução. Nós não conseguiríamos ter, não evoluiríamos mais. Agora, já com a reencarnação, não. Permite justamente que se dê esse processo, então, de crescimento contínuo. E como é que ele funciona, então, essa viagem da vida? Basicamente, funciona da seguinte forma. Então, Deus, né, o nosso Criador de tudo que existe, tudo que nós, porventura, possamos pensar, foi Deus que criou. E aqueles que porventura digam, mas como assim? Não foi Deus? Aí então nós questionamos, quem foi então? Se não foi Deus? Foi você? Você criou, por exemplo, a matéria tal qual a conhecemos? Ou criou a vida tal qual ela existe, da forma com que ela se dá? Eu não fui. Se eu perguntar a outras pessoas aqui, também não foram. Se não é você, alguma outra coisa criou. É que nós damos o nome de Deus, mas o nome em si, não, enfim, cada povo, inclusive, utiliza uma determinada outra denominação. Mas o que é importante para nós é que existe algo, uma força maior, que é, assim, nem o infinito pode se dizer, né, que compreenda esse algo, né, porque até o próprio infinito foi criado por esse algo, que nós chamamos Deus, e criou então justamente um princípio inteligente. E esse princípio inteligente, ele passa então justamente numa espiral evolutiva, em que esse princípio inteligente vai habitando diversos reinos da natureza, começando ali pelo reino mineral, onde ele vai adquirindo certas características, né, sofrendo a questão da pressão. Depois no reino no reino vegetal, que vai adquirindo sensibilidade. Posteriormente no reino animal, onde vai aquela questão da sobrevivência. Chegando até mesmo no quê? No reino hominal, já numa outra condição. Não mais de princípio inteligente, mas já o de espírito. Ou seja, é digamos, a categoria superior, né? Passando ali até mesmo uma evolução por uma questão que diferencia do princípio inteligente para o espírito, que é o quê? O pensamento contínuo, a consciência de si mesmo. E que mesmo dentro dessa nova categoria, né, evolutiva, que seria o reino hominal, esse espírito, né, que aqui trazemos Leon Denis, né, que nos traz aí uma explicação muito boa de como se dá essa viagem da vida, né? Como que se dá a questão da reencarnação. Quando ele afirma lá que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal e agita-se no animal e desperta no homem. Né? Ou seja, certas características ali presentes, né? Em cada reino, né? Que vai justamente ali formando então mais à frente, o espírito já na sua condição agora, na matéria, no reino hominal. E mesmo nesse reino nominal, nós vamos perceber que ainda há uma evolução ainda.
né? Não há um salto de um grau para outro, né? Há uma melhoria ali cada vez mais contínua, né? Entre uma, digamos assim, uma demonstração, né? Para outra, né? Por isso que nós temos lá homens erectus, né? Depois homens Neandertal, enfim, as categorias lá, não é? E mais recentemente, nós temos exatamente esse quadro aqui das reencarnações. Então, um espírito, ele pode justamente ter encarnado, por exemplo, há mais de 2.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, por exemplo, lá no Egito, né? Numa determinada condição, até mesmo social, numa morfologia, seja ela masculina ou feminina, numa determinada cor de pele. Posteriormente, houve o desencarne e, consequentemente, a sua reencarnação já num outro continente, por exemplo, aqui na Itália, numa outra condição social, já de uma religiosa, por exemplo, numa morfologia feminina. Posteriormente, passados alguns séculos, já num outro país, né, retornando aí na condição masculina, né, tendo que aprender certas outras coisas, não mais já na condição de digamos, de um rei, mas sim agora como a de um proletariado. Depois, por que não, né, ter mudado de continente novamente e passado a viver até mesmo outras experiências com outras línguas, com outros espíritos, né? E por fim agora, passando ali até mesmo para o outro lado do globo, né? Tendo uma experiência no Oriente, por exemplo. Claro que tudo isso aqui é um exemplo, tá? Não é necessariamente real, mas o que nós queremos dizer é justamente como se dá esse processo da viagem da vida, ou seja, do espírito, né? Da sua trajetória. Como que funciona isso? Em que cada uma das circunstâncias vai possibilitar aquele espírito justamente um ganho de intelectualidade e que também ele vai ter a oportunidade, né, de refletir a sua condição interior moral, ética, que é o mais importante, que nós vamos ver adiante aqui. Então, por isso que nós vamos ver, né, digamos assim, encarnados que se apresentaram como verdadeiros gênios da humanidade e que muitos deles até mesmo nunca estudaram, por exemplo, e que se demonstraram ali, digamos, grandes mestres em diversas ciências positivas, inclusive, né? Aqui trazemos o exemplo de Leonardo da Vinci, que ele foi um engenheiro, ele fez os primeiros protótipos, para você ter uma ideia, do helicóptero, né? Foi um artista plástico, né? Ele foi um grande pintor, ele era um fisiologista, ou seja, ele fazia parte até mesmo ali digamos, do início, né? Vamos dizer assim, quiçá, da medicina, né? Então, ou seja, já estudava também ali a fisiologia do corpo humano. Então, ou seja, um espírito que em uma encarnação estava demonstrando ali um conhecimento muito grande. Agora, como nós vimos agora há pouco, né, como é que ele adquiriu esse conhecimento? Será que foi naquela encarnação dele? Ou ele já trazia isso com ele, né, em espírito, embora encarnado? Vamos ver aqui um outro exemplo que comprova muito bem o que nós estamos falando. Foi o caso de Mozart, que com apenas 5 anos de idade, ele já tocava para a realeza da época. Ou seja, como que em apenas 5 anos ele teria aprendido música, por exemplo? Isso seria praticamente que impossível, né? Então, qual a resposta se não aqui o espírito que habitava naquele corpo já trazia o conhecimento da música em si e que só ali, digamos, se emanou, né? Embora aquele corpo ainda em formação com apenas 5 anos de idade. Isso então nos mostra justamente, né, o porquê que muitas vezes a gente pensa, poxa, mas eu não consigo entender praticamente nada, matemática, física, e às vezes eu conheço pessoas que, nossa, vão tão bem, né, em matérias tão difíceis, né, como química, línguas, enfim. O porquê que isso se dá?
né? E aqui temos a resposta. A explicação básica ela está na diferença do grau evolutivo existente. Ou seja, um espírito, digamos, é mais antigo, já viveu mais encarnações do que nós, então por isso que tem um grau de conhecimento maior, ou até mesmo espíritos que talvez, quiçá, sejam até, digamos assim, nós sejamos até mais velhos, digamos, entre aspas, né, do que eles, ou seja, nós tenhamos sido criados pela mão do Criador até mesmo antes do que esses outros espíritos, porém com uma diferença. Esses espíritos podem ter melhor aproveitado as encarnações, enquanto nós não as aproveitamos adequadamente. Por isso que, embora tenham sido criados depois, estão num grau evolutivo maior do que o nosso. Então isso pode acontecer também, né? Ambos os casos, né? Então é isso que muitas vezes acontece, né? Nessa diferença, né, do porquê que às vezes alguns espíritos têm mais dificuldade e outros já não demonstram tanto, porque já aprenderam, né, em outras encarnações passadas. E aquilo que estamos falando, né? Então o que tem menos conhecimento, ele necessita de mais tempo, justamente para quê? Para que ele possa então aprender, né, adquirir esse conhecimento, que ficará registrado sim no corpo físico até que haja o desencarne, mas que esse conhecimento ele fica sobretudo registrado no perispírito, ou seja, a alma leva consigo para todas as outras encarnações que ela vai ter, né? Ela só vai relembrar isso numa outra encarnação, mas o conhecimento está ali, está latente, né? E aí, então, nós trazemos esse exemplo aqui do chaveiro, né, para explicarmos uma coisa muito importante, né, que basicamente é a seguinte: as ciências positivas, assim como a matemática, né, ela é como se fosse, vamos dizer assim, o que compõe o chaveiro. E o chaveiro perante a chave, ela tem uma importância. Qual é? De fazer com que a chave não se perca com tanta facilidade, não é mesmo? Basicamente esse é o objetivo, né? Então, vamos supor que ali a matemática seria a argola, né? A biologia poderia ser aquela correntinha ali que faz parte do chaveiro. Depois a administração, de repente o cabo ali do chaveiro. A política, né, como a parte ali final. E toda e qualquer outra ciência positiva ali, vamos considerar então como o chaveiro. Então, ela é importante? Sim, ela é importante. Ela vai fazer com que a chave não se perca. Agora, a chave é que é mais importante e fundamental. Ou seja, a chave é a moral, né? Ela que efetivamente ela vai abrir a porta, né, de uma casa chamada felicidade. Então, claro que não quer dizer que nós devamos, né, excluir o chaveiro. Como já dito, ela é importante, mas é a moral, através da chave, que vai abrir esse reino dos céus que Jesus dizia, que nada mais é do que um estado de consciência moral e intelectual. Não necessariamente um local físico, circunscrito no céu, como se fosse um castelo. Não. Isso aqui é uma representação material, porque Jesus precisava utilizar, digamos, dos meios que ele tinha na época, né? Que era a questão do castelo, que era a questão do céu, que era visto como algo maravilhoso, e juntar ali uma ideia na outra. Porque até mesmo as pessoas só entendiam o que era material. Mas o que ele quis dizer efetivamente é o estado de consciência. E aqui nós temos um exemplo muito prático disso, né? Da questão do espírito e da reencarnação e dessa viagem da vida que faz com que vá adquirindo, então, esses conhecimentos das ciências positivas e que deve ser utilizado, ou seja, deve ser direcionado pela chave da moral, né, do amor e da caridade, que aí sim estará em alinho às leis de Deus, ou seja,
toda essa bagagem de conhecimentos das ciências positivas, né, digamos, estará então em alinho às leis de Deus, porque estará sendo utilizada para o bem, através do quê? Da chave da moral, da ética, da caridade e do amor, né? E o exemplo maior que nós temos aqui é o do próprio Cristo. Por que o próprio Cristo? Jesus, né, quando ele esteve aqui encarnado entre nós, e aqui é importante dizer, Jesus ele não é um ser à parte da criação. Ele é um espírito como qualquer um de nós. Ele é um espírito exatamente como qualquer um de nós. Nós um dia chegaremos à condição moral e intelectual que o Cristo também teve e também tem, né? Basta nós querermos, basta passarmos pelo tempo, como já foi dito. Mas o importante aqui é dizer isso, né? Que o Cristo ele é nosso irmão maior e mestre, ou seja, é um espírito mais antigo. É um espírito que aproveitou as oportunidades que teve e sempre vivenciou, então, em alinho às leis de Deus. É basicamente isso. Por isso que hoje ele está na nossa condição, né? Está na condição de ser o nosso governador planetário, comandando aí todos os espíritos que se encontram aqui na Terra, né? Em termos morais, claro, né? Para a evolução. Então, o seu evangelho, né, que é nada mais do que a tradução das leis de Deus para nós, ou seja, para que nós possamos entender o que são as leis de Deus, ele criou justamente uma divisão, né, digamos assim, na história da humanidade. Ele fez um marco na história da humanidade. Tanto que existe antes de Cristo e depois de Cristo. E até mesmo em países, até mesmo do Oriente, que embora não utilizem o calendário que considera o nascimento do Cristo, ainda assim, né, nem que por relações comerciais, mas a influência é tamanha que sim, que utilizam também, né? Então, ou seja, reconhecem que o Cristo, a existência do Cristo e o legado que ele deixou, ou seja, o conhecimento que ele deixou, realmente é um marco na humanidade, né? Não só o conhecimento, mas o exemplo que ele deixou. E aqui vem a pergunta, né, para nós aí. Será que Jesus Cristo ele detinha o notório saber das ciências positivas, né? Será que ele tinha? Nós vamos ver que sim. Sim, Jesus ele tinha o notório saber em administração, em matemática, em física, em química, em política, em biologia, em todas elas. E nós vamos ver, né, digamos assim, a comprovação justamente no estudo que nós fizermos do próprio Cristo. Então, para que um espírito possa ter criado, né, um planeta, né, e até mesmo co-criado, digamos, com Deus, até mesmo, enfim, outros princípios inteligentes, mas vamos focar aqui nos planetas. Vamos imaginar, que é uma questão mais material, né? Vamos imaginar digamos assim, o conhecimento de matemática, de engenharia que um espírito desse tem que ter para poder justamente, digamos assim, desenvolver um planeta, né? Se para a gente fazer uma ponte já envolve ali cálculos estruturais, cálculos diferenciais, cálculos de diversas outras categorias que são complexos, imaginemos um planeta. Então, vamos imaginar o quê? O tamanho do conhecimento que esse espírito tem, não é? Quando ele esteve encarnado aqui e que ele reunia, então, os apóstolos, vamos imaginar o quanto de conhecimento, de política que ele tinha que ter, porque não era fácil. Ele estava ali vivenciando numa sociedade com diversas divisões, né? Os hebreus ali eram diversas, vamos dizer assim, agrupamentos divididos. Cada um tinha um determinado linha de pensamento, não é? Não eram todos unânimes dentro de uma mesma, digamos, mesma linha de pensamento, né? Então, vamos imaginar o quanto que Jesus tinha que ser um político muito bem preparado
para poder justamente ali dar vazão ao trabalho que era necessário. E também o domínio da ciência das letras e das ciências jurídicas que ele tem, né, e demonstrou muito bem quando ele esteve aqui em passagem pelo planeta Terra, né, como encarnado perante nós. Porque, por exemplo, nesse caso aqui em que ele fez a defesa da mulher adúltera, o que os dominadores da época queriam? Queriam acusá-lo, né, de que ele não estava cumprindo as leis então de Moisés, que dizia que toda mulher que era pega em adultério deveria ser apedrejada. Então, se Jesus então, digamos, negasse a lei de Moisés, eles poderiam acusá-lo, né? Então, o que ele fez? Ele utilizou-se das letras, né, como se fosse da poesia até mesmo, por que não? Né, de uma inteligência tamanha, que somente um espírito que já tem uma experiência muito grande, um domínio muito intenso dessa ciência poderia fazê-lo. Assim como o conhecimento de leis, né? Porque quando ele disse que aquele que não tiver apenas um único pecado, que ele atire a primeira pedra. O que ele fez? Ele defendeu ela, defendeu a ele mesmo também, porque não tinham mais como acusá-lo, e ainda deu uma lição de justiça a todos os que estavam ali presentes, de uma forma que ele se expressou através das palavras, como uma verdadeira poesia. Então, isso demonstra o quê? Um conhecimento altíssimo da sua capacidade intelectual. Vamos ver aqui também, né, o quanto que ele conhecia de notório saber das ciências químicas, físicas e até mesmo médicas. Por quê? Quando havia ali, então, o que se chamava, né, Operação dos Milagres, em que Jesus restabelecia a cura, né, a corpos enfermos, a restauração, enfim, de órgãos até mesmo de pessoas que estavam ali definhando, diversas questões ali que são relatadas no Evangelho. Ora, como que um espírito pode realizar isso se ele não conhecer profundamente sobre os elementos químicos, né, para manipulação desses elementos químicos e transformá-los em medicamento através do fluido, né, que era emanado por ele ali, se ele não detesse esse supremo conhecimento dessa ciência positiva, né? Sobre medicina, como é que ele aplicaria no local certo e na medida certa, né, no tempo certo, se ele não conhecesse profundamente de medicina? Ele poderia fazer ali algo de equivocado na administração dos fluidos que eram administrados aos enfermos. Então nós vamos ver que sim, que o Cristo, o Espírito do Cristo, como encarnado, né, ele mostrou isso muito bem claro para nós, o quanto ele detinha todo esse conhecimento dessas ciências positivas. Mas o mais importante aqui que nós devemos frisar disso tudo é que em todo momento ele aplicava esse conhecimento de todas essas ciências positivas através do amor e da caridade. Então, olha só aquilo que nós havíamos dito, né? Então, ele usava a chave, né, constantemente do amor e da caridade, utilizando como ferramenta as ciências positivas, que são o chaveiro. Então, olha o equilíbrio, né? Os dois lados de cada asa, o lado de cada asa, né? A asa para um pássaro são duas, né? Que consegue fazer com que ele voe. Então, Jesus demonstrando isso bem claro. Mas que o mais importante ali é o amor e a caridade, que era o que movia ele constantemente. As ciências positivas eram apenas ferramentas, né? Tinham o seu valor, mas ferramentas secundárias, porque o principal era o amor e a caridade. E assim deve ser para nós também, né? Nós devemos procurar pensar dessa forma. Então,
a questão aqui não é nós, digamos assim, deixarmos de conhecer os segredos da Terra, né, das ciências positivas, mas sim de dar o justo valor. Ou seja, nós não permitirmos nos cegar somente porque, por exemplo, fizemos lá um doutorado, um mestrado em determinada área, ou atuamos numa determinada, digamos, cargo temporário no mundo de relevância provisória e passageira. Né? Então, que nós colocamos o amor acima de tudo isso, né? A humildade acima de tudo isso, que é o mais importante. Então, meus irmãos e minhas irmãs, assim estamos, né? Então, ora no plano espiritual, ora no plano material, não é? Nessa reencarnação constante que nos permite ali, digamos assim, aprendermos cada vez mais, né? Como se fosse um dia, né? Cada encarnação um dia, em que a gente acorda de manhã, né? Como se fosse o bebê, ali a gente tem a juventude no almoço, né? A fase adulta à tarde, e à noite a gente tem a madureza, né? Quando a gente dorme, então, desencarne, para acontecer novamente um dia no outro dia, e assim sucessivamente. Porque o nosso presente, né, comparando ali com um iceberg, ele é como se fosse essa pontinha pequena ali que a gente consegue enxergar só aquela pequena fração, né? Mas que abaixo de nós, a nossa alma, traz ali diversas, milhares, centenas de reencarnações passadas, né? E toda uma bagagem que a gente traz com elas todas, né? E nessa viagem aí, a gente vai justamente como nesse quadro aqui nos mostra, caminhando, né, a cada encarnação, né, reduzindo, essa é a proposta, a nossa animalidade para darmos vazão à nossa angelitude que se encontra dentro de nós. Nós ainda apenas não descobrimos isso ainda. Porque se nós somos filhos de Deus e Deus é todo amor, logo nós somos amor. Em latência. Nós apenas não descobrimos isso ainda. Então nós estamos justamente nesse processo. Né? Se Deus, então, por exemplo, é todo ciência, nós somos ciência também. Então nós estamos somente nesse processo de descobrirmos em nós mesmos aquilo que nós já trazemos em nós, que é o conhecimento. Né? Nós vamos o quê? Apenas ali, digamos, redescobrindo em nós sucessivamente aí, né, nessa jornada da vida. Então, como está na codificação, né, no Livro dos Espíritos, né, em que Kardec traz ali, então, justamente uma proposta, né, que não é fixa, ela é, digamos assim, para efeito didático, mas muito aproximado, né, do que pode ser ali uma escala espírita, e a gente justamente está nesse processo aqui, né? Então, ali, digamos, como espíritos ali, na terceira ordem, que são imperfeitos ainda, com certas características, né, de predominância material, mas que posteriormente, numa segunda ordem, a gente passa a ter já, digamos assim, uma predominância mais do espírito sobre a matéria, né, uma vontade maior, digamos, de realizar o bem do que o mal, e depois ali já numa escala melhor e assim sucessivamente, né? Isso, as encarnações e reencarnações nos possibilitam, então, justamente, nós estarmos aí nos elevando, né, na escala espírita, desde que nós apliquemos a nossa vontade, né, para que assim possamos realizá-lo. Então, Deus, para finalizarmos, que é todo amor, que é todo justiça, ele disponibiliza o conhecimento para todos os seus filhos, né? Ele traz a luz que aclara o caminho, né? Tanto para encarnados quanto para desencarnados. Não necessariamente do conhecimento que as ciências positivas trazem. Sim, ele também possibilita-as, mas fundamentalmente o das leis divinas, que é aquilo que nós mais necessitamos, né? As leis do amor, da caridade, né? Então Deus é como se fosse esse pássaro, né? que provém o alimento ali para o filhote, né? É como se fosse o garçom que traz, né, de bandeja ali o alimento para as almas, né, dos seus filhos. E que
nesse banquete que já foi servido, a entrada foi então o Antigo Testamento, né, que era como se fosse a salada, né, aquele, digamos assim, o prato de entrada, o mais leve, né? E também o antepasto, chamado antepasto, também já foi servido, que foi o Novo Testamento com Jesus. Mas que o prato principal já foi servido, né, que é a terceira revelação, que é a doutrina espírita, né, que o próprio Cristo já havia preconizado quando esteve encarnado aqui entre nós, quando ele disse, né, pedirei ao Pai que vos envie um outro Consolador, que vos faça relembrar tudo aquilo que vos tenho dito e ensinar muito mais, não é? Então, ou seja, a doutrina dos espíritos, não é dos encarnados, né, que justamente traz, então, faz relembrar o que Jesus quis dizer naquela época, que ele esteve aqui encarnado entre nós, e que traz ali novos conhecimentos, porque nós hoje já nos encontramos, porque passamos por várias encarnações desde aquela época, compreensão suficiente para entender. E esse prato principal, então, já está servido e está disponível gratuitamente para não só nós aqui no Brasil, mas para como em muitos outros países do mundo já estão sendo traduzidas as obras da codificação e que em breve estará cada vez mais disponível para todo o planeta Terra, ou seja, para todos os espíritos encarnados de todas as nações do mundo. Então, o convite de hoje, né, é que venhamos, né, a vencer e nos precaver contra as ideias fixas através do aproveitamento da encarnação atual, desenvolvendo o nosso raciocínio, sim, a nossa inteligência, sim, com as ciências positivas, sim, mas que, sobretudo, venhamos a utilizar essas ciências positivas através da caridade, ou seja, da promoção do bem-estar nosso e do próximo, principalmente, não é? Utilizando-se dessas ciências positivas que nós venhamos a ter. Então, se eu sou um pedreiro, poder ajudar, de repente, quem não tem dinheiro para levantar a sua casa, né, numa hora de possibilidade, né, sem cobrar nada, sem exigir recompensa alguma, né, seja material ou seja moral, para que aí sim nós venhamos a atingir a nossa verdadeira felicidade, que é o que todos nós, né, tanto buscamos, tanto ansiamos, né, a verdadeira felicidade. Tá ok? Então, mas só que para isso, claro, né, para que a reencarnação se dê, nós dizemos então, aborto não, né? Então, fica aí o convite para que jamais pensemos no aborto, porque ele não permite justamente que a reencarnação se dê. Tá ok? Então, nós desejamos muita paz para todos, tá? Agradecemos muito aí digamos assim, que nos acompanharam até agora, não é? Vamos então para uma bibliografia. Utilizamos aqui nessa palestra o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, também o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Nosso Lar, de André Luiz, e o livro Nos Domínios da Mediunidade, também do Espírito de André Luiz. Tá ok? E para finalizarmos então, recadinhos básicos aqui. As imagens utilizadas nessa apresentação, elas foram consideradas de uso gratuito, né, coletadas na internet. Caso alguém encontre alguma aqui que não seja, porventura tem alguma copyright, por favor nos avise no e-mail. Também, caso alguém encontre algum erro doutrinário, gramatical, por favor também nos avise no e-mail, tá bom? E por fim, gostaríamos de fazer aqui algumas recomendações de oradores e palestrantes espíritas que encontramos, né, que assistimos, não todas, mas muitas do que foi possível das suas palestras, e que fez com que nós gostaríamos de recomendar, né,
Basta digitar o nome completo lá no campo de pesquisa e assistir aí esses vídeos que trazem aí um conteúdo muito bom aí dentro da doutrina espírita, de consolo e instrução. Queremos pedir perdão aqui para caso alguém não, digamos assim, algum palestrante espírita que não esteja aqui relacionado, é porque porventura nós não conhecemos ainda, né? É por isso que não está aqui. Mas caso nós venhamos a ter contato com o seu material e esteja dentro da doutrina espírita, pode vir fazer parte também, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração final. Nós gostaríamos então a convidar a todos, né, para que estejamos juntos em sentimento e em pensamento para realizarmos então a nossa oração, né, a nossa vibração. Nós gostaríamos muito de vibrar do fundo dos nossos corações pelo nosso planeta Terra. Quando dizemos planeta Terra, nós dizemos fundamentalmente a todos os espíritos que estão encarnados e aos desencarnados que o habitam. Fundamentalmente, aqueles espíritos que se encontram com alguma dificuldade, que tenham vivenciado recentemente ou até mesmo há algum tempo, alguma situação que lhes trouxe uma dor moral, íntima muito grande e que se encontrem nessa questão de fixação mental. Nós gostaríamos muito de vibrar por todos eles e por todas elas, que possam receber o que de melhor possa advir dessa oração. Nós queremos agradecer muito a Deus por mais essa oportunidade, agradecer a todos os que nos acompanharam até aqui nesse momento, que estejam onde estiverem, que recebam também o nosso apreço, o nosso carinho. E por fim, rogamos, né, a Deus que nos permita estar aqui numa próxima oportunidade para a continuidade do trabalho, aos espíritos amigos que estiveram aqui nesse momento, também o nosso apreço, nosso muito obrigado, nosso abraço fraterno. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.